Dragon Ball Super. Já é hora de viajar, não paro de me aventurar. A emoção de batalha, assim eu vou me divertir. Falei mal, não tô nem aí. I can get no satisfaction. Desafios vêm pra me enfrentar. Ninguém nunca vai me impedir de voar. Todo o meu ki, sinto explodir. Vou lutar, vamos lá vencer. Não é possível nada me parar. O meu poder de luta vai mostrar que vou crescer. Você vai ver, só é preciso avançar. Agora todos vão se assustar. Qualquer limite posso ultrapassar. Nada a temer, não posso crer. É impossível me vencer. Aqui é Dragon Ball Super. Senhor, não pode me deter. Mês de janeiro, Guerras de Verão. Tropa Fênix contra a União dos Alphas. A Alphas voltou querendo briga com as Uniões Raízes. Irineu ficou sabendo disso e acionou a Tropa Fênix. Primeiro Irineu derrubou a página de Magno e roubou a conta de Manhattan, fazendo eles desativarem a União dos Alphas, abrindo 6-0 no placar. Juan e Josuke fariam Magno desativar sua conta pessoal com ameaças, agora 8-0, e Shot ZN derrubaria Lizelde, encerrando a guerra em 9-0 com o Irineu de MVP. Supremo Egito contra a União Épicos. Sidoca havia saído da Egito e estava se achando muito no grupo da Fênix. Ratão, que não gosta de nenhum exibidinho, aplicou Tesseract em Sidoca, resetando o celular dele e fazendo Sidoca desativar a União Épicos, terminando a guerra em 4-0 com o Ratão de MVP. União Berserk contra a União dos Gigashed. O novo prodígio que estava voando criaria sua união chamada de União Berserk. Juan descobriu que Knuckles estava ativo nas sombras, e fez ele desativar a união dos Gigashed, terminando a guerra em 2-0 com Juan de MVP. União Berserk contra a União Metálica. Jojox criou a nova União Metálica, mas teria sua página derrubada por Juan. Josuke também faria Jojox desativar sua página secundária. Nisso Jojox encerraria a União Metálica por raiva, fechando a guerra em 6-0 com Juan e Josuke de MVPs. União Celta contra a União do Rock. Depois de uma breve passagem pela Supremo Egito, Zero havia retornado para a União Celta. O líder da Machos criou a União do Rock, mas ela seria denunciada por Lula e Zero, caindo no mesmo dia, e encerrando a guerra em 2-0 com Lula e Zero de MVPs. Ao fim das guerras de verão, Irineu e Juan levaram o MVP geral da guerra. Oitava Guerra Shitposter. Crias do Shitpost contra a União dos Alphas. Após as guerras de verão, Magno ainda estava escondido nas sombras, porém Irineu acabou descobrindo, fazendo Magno e Manhattan desativarem suas páginas e encerrarem a União dos Alphas, terminando a guerra em 6-0 com Irineu de MVP. União Arábica contra a União dos Alphas. A Arábia voltava ao sonho do Mundial, e para essa temporada já havia contratado Shot ZN como prodígio e novo líder, mas além disso, a Arábia também contrataria Juan da União Berserk. Continuando o trabalho de Irineu, Zero fez a Alemanha Posting desativar sua página, Shot ZN também faria Magno desativar sua conta, e então o novo membro arábico Juan faria a Alpha ser encerrada através de ameaças, encerrando a guerra em 5-0 com os 3 de MVPs. União Arábica contra a União Espartana. Juan estava muito íntimo de Josuke, já que os dois haviam guerreado juntos há pouco tempo, então Juan pediu para ser a DM da Espartana. Josuke passou acesso de 2 contas da Espartana, e logo foi roubado por Juan, abrindo 4-0 no placar.
Após isso, Juan ameaçaria Josuke, o fazendo desativar a página principal, e derrubaria o vice-líder Jack com o método da data, aumentando para 8-0. Por fim, Shotzi derrubaria Jojox com denúncias, terminando a guerra em 9-0 com Juan de MVP. Crias do shitpost contra a União Arábica, vamos à melhor guerra da temporada. Irineu agora estava focado em ganhar a bola de ouro, e sabia que se derrotasse a Arábia isso contaria muito para seu progresso, então Irineu roubou a conta da Arábia com manipulação, abrindo 2-0 no placar. Agora algo inusitado aconteceria, já que para dar o troco, Juan comprou 2 kills com Loli Cria, que desistiu de sua página principal e secundária pela ganância, empatando a guerra em 2-2. Irineu ficou chateado, então lembrou que Macaca havia traído a Crias ao ir para a Arábia, assim Irineu puxou os dados dela e fez ela desativar sua página, ficando 3-2. Mas Juan conseguiria persuadir Josuke novamente, que foi muito burro como sempre e passou acesso de sua conta para Juan. Com essa vergonheira toda é claro que Loli e Josuke seriam expulsos da Crias. A guerra acabou em 3-3 com Irineu e Juan de MVPs. União Arábica contra União Brasil. Intancável voltou pro shitpost um ano após sua última guerra, e agora estava na sua nova União Brasil. Shotzi pediu para ser a DM dessa união, roubando ela e encerrando a guerra em 2-0 com Shotzi de MVP. Ao fim da 8ª guerra shitposter, Juan e Irineu levaram o MVP geral da guerra. Terminado o primeiro mês do ano, a Arábia venceu a Copa de Janeiro, com Juan e Irineu sendo os bola da Copa, e Juan sendo o caveira da Copa tendo 20 kills. Mês de fevereiro. União Celta contra a União dos Machos. Zero roubou 2 contas de Rian e aplicou Tesseract em Denji, encerrando a guerra em 3-0 com 0 de MVP. União Celta contra a tropa da HC. Zero Irineu e Shotzi derrubaram 11 membros da tropa da HC, terminando a guerra em 11-0 com os 3 de MVP. União Espartana contra a União Arábica. Após o 9-0 feito pela Arábia em cima da Espartana, Shotzi achou que Josuke seria um alvo fácil, então mandou um link de puxar IP para Josuke clicar, mas querendo vingança, Josuke denunciou o link, fazendo a conta de Shotzi cair na mesma hora, abrindo 2-0 no placar. Josuke se inspirou e também denunciou a conta da Arábia, derrubando ela e encerrando a guerra em 4-0 com Josuke de MVP, numa guerra totalmente inesperada. Ao fim do mês de fevereiro, a União Espartana conquistou sua primeira Copa, com Josuke sendo bola da Copa e Zero sendo caveira da Copa tendo 14 kills. Mês de março, terceira Guerra Secretas. União Arábica contra União Manji. Juan fez Denji desativar sua página, fazendo ele desistir da União Manji, e derrubou o membro Guts, terminando a guerra em 5-0 com Juan de MVP. Supremo Egito contra a União Manji. Ratão aplicaria Tesseract em Denji 2 vezes, encerrando a guerra em 4-0 com Ratão de MVP. União Arábica contra a União dos Machos. Juan faria Marilisson desativar a Machos e a Ponk, e também faria Rian desativar sua página, com a guerra ficando 5-0 com Juan de MVP. Ao fim do mês de março, a Arábia ganhou mais uma Copa, com Juan sendo bola e caveira da Copa tendo 6 kills. Terminada a primeira estação do ano, a União Arábica reconquistava a Liga de Verão depois de 3 anos após sua última liga, com Juan sendo bola e caveira da liga tendo 26 kills. Mês de abril, continuação da Terceira Guerra Secretas. Supremo Egito contra a União Berserk. Após a guerra entre Espartana e Arábica, Juan e Shotzi discutiram feio, assim Shotzi saiu da Arábica porque queria sair da sombra de Juan.
Ratão ofereceu cargo de liderança na Supremo Egito, então Shot-ZN aceitou na hora e faria sua estreia pela Egito se vingando de Juan. Ele derrubou a União Berserk, terminando a guerra em 2-0 com Shot-ZN de MVP, alcançando 90% de periculosidade. Supremo Egito contra a União Alemã. A Egito voltaria novamente a sonhar com o Mundial, e para isso Ratão contratou Irineu e Zero. Juntos em trio Irineu, Zero e Shot-ZN atacaram a Alemanha Post, derrubando ele junto com a União Alemã, encerrando a guerra em 4-0 com o trio egípcio de MVP. Supremo Egito contra a União Espartana. Nika manipulou Josuke para roubar a Espartana, abrindo 2-0 no placar, e agora como líder egípcio Shot-ZN contrataria o prodígio Sukuna para o elenco da Egito. Assim Shot-ZN e Sukuna puxaram os dados de Samurai e o fizeram desativar sua página, aumentando para 3-0, depois Zero e Irineu puxaram os dados de Lucachinho e Grimes, derrubando os dois e ampliando para 5-0, por fim Ratão roubaria Samu Espartano, encerrando a guerra em 6-0 com o sexteto egípcio de MVPs. União Espartana contra a União Alemã. Josuke viu a Alemanha Post utilizando uma foto de perfil com suástica no fundo, então aproveitou para denunciá-lo. A Alemanha Post caiu na mesma hora junto de sua União Alemã, terminando a guerra em 4-0 com Josuke de MVP. União Arábica contra a União Espartana. Juan usou manipulação para pegar e roubar duas contas da Espartana, e também roubaria dois membros espartanos, encerrando a guerra em 6-0 com Juan de MVP. Supremo Egito contra a União Flasco. Torneio do Bart retornou ao shitpost. Shot-ZN derrubou 5 posts dele, fazendo o torneio do Bart desistir de sua página e encerrar 3 contas da União Flasco, abrindo 8-0 no placar. Sukuna derrubaria o vice-pato e o membro Kibado com denúncias, e por fim Shot-ZN usaria o método da data para derrubar mais 2 membros flascos. A guerra acabou em 13-0 com Shot-ZN de MVP. União Arábica contra a União Flasco. Juan aproveitou a guerra entre Egito contra Flasco para atacar torneio do Bart, fazendo ele desativar sua página e encerrar 3 contas da Flasco. Juan também roubaria o membro Poncas, encerrando a guerra em 9-0 com Juan de MVP, alcançando 91% de periculosidade. Ao fim da Terceira Guerra Secretas, Juan e Shot-ZN foram eleitos os MVPs gerais da guerra. Revolução ONU. ONU contra a União Europeia. Zero criou a ONU do shitpost para ficar mais fácil manipular e roubar uniões burras, e chamou Juan para ser sua dupla. Os dois roubaram a União Europeia de Jojox, encerrando a guerra em 2-0 com a nova dupla de MVP. ONU contra a União Primordial. Juan e Zero roubaram a União Primordial, terminando a guerra em 2-0 com os dois de MVP. União Arábica contra a ONU. Juan decidiu trair Zero e roubar a ONU após ver que aquilo não tinha futuro, finalizando a guerra em 2-0 com Juan de MVP. Terminada a Revolução ONU, Juan ganhou o MVP geral da guerra. Crias do shitpost contra a União Joker. Joker, que era vice-líder da União Joker, traiu sua união ao entrar para Crias, e roubou 2 contas da mesma, abrindo 4-0 no placar. Joker também faria um membro desativar sua conta, e Juan derrubaria a página de Mitsuya, encerrando a guerra em 6-0 com Joker de MVP na sua estreia. Nona Guerra Shitposter. União Celta contra Supremo Egito. A entrada de Zero e Irineu na Egito na verdade era um plano secreto da Celta para derrotar a Egito por dentro. Então Zero conseguiu acesso da conta da Egito, roubando ela de Shot-ZN e abrindo 2-0 no placar.
Depois disso Irineu faria Tolete desistir de sua página com ameaças, encerrando a guerra em 3-0 com a dupla celta de MVP, e 0 alcançando 93% de periculosidade. União Max contra Supremo Egito. Agora era a vez de Irineu atacar a Egito. Como nos velhos tempos, Irineu roubou a conta de Shot ZN, abrindo 2-0 no placar. Mas ele não contava com a astúcia de Shot ZN, que contratou Joker como novo prodígio egípcio. Então Joker usou o método da data para derrubar duas contas de Gojo, empatando a guerra em 2-2. Com esse empate, Shot ZN criaria seu novo método Dox 90, ganhando seu primeiro método de ouro. Junto com Joker eles usariam o Dox 90 para puxar os dados de Shadow e Pembas, derrubando os dois através de ameaças e virando o placar para 2-4. Sukuna também derrubaria a conta de Leon com denúncias, e por fim Joker usaria o Tesseract para formatar o membro João, encerrando uma das melhores guerras do ano em 2-6 com uma virada histórica e Joker de MVP. Além disso Shot ZN alcançou 91% de periculosidade. União Max contra Crias do Shitpost. Irineu aproveitou que tinha acesso à conta da Crias e roubou ela de Ione, finalizando a guerra em 2-0 com Irineu de MVP. União Arábica contra Supremo Egito. Juan e Shot ZN se denunciaram intensamente e tentaram de diversas formas abrir o placar um contra o outro, porém a guerra acabou empatada em 1-1 com os dois de MVPs. União Arábica contra União Akatsuki. Depois de 3 anos uma guerra clássica aconteceria novamente. Juan roubou a conta de Zezão, a guerra terminou em 2-0 com Juan de MVP. Supremo Egito contra União Akatsuki. Shot ZN e Joker derrubaram a conta de Negativo, e fariam a Akatsuki ser encerrada, encerrando a guerra em 4-0 com Shot ZN e Joker de MVPs. União Arábica contra União Sudão. Juan manipularia Capixa para roubar a Sudão, finalizando a guerra em 2-0 com Juan de MVP, alcançando 92% de periculosidade. Ao fim da 9ª Guerra Shitposter, Irineu foi eleito MVP geral da guerra. Ao fim desse grande mês, a Egito ganhou a Copa de Abril, e Shot ZN foi eleito o bola e caveira da Copa tendo 24 kills. Mês de maio. 4ª Guerra Secretas. Supremo Egito contra a União Espartana. Ratão roubou a conta da Espartana, e Nika faria Fubuki desistir de sua página, terminando a guerra em 3-0 com a dupla egípcia de MVP. Supremo Egito contra a tropa da HC. Shot ZN derrubaria 5 membros com o método da data, finalizando a guerra em 5-0 com Shot ZN de MVP. Supremo Egito contra a União Vasco. Shot ZN faria seu novo método Redcap, ganhando o segundo método de ouro e usando ele para derrubar o membro Shibata, encerrando a guerra em 1-0 com Shot ZN de MVP. União Celta contra a União Inozuma. Zero roubou a União Inozuma, terminando a guerra em 2-0 com 0 de MVP. União Arábica contra a União Marrocos. Juan roubou a União Marrocos, encerrando a guerra em 2-0 com Juan de MVP. Ao fim da 4ª Guerra Secretas, Shot ZN foi eleito o MVP geral da guerra. Em 2024 tivemos muitos prodígios em desenvolvimento, porém não havia nenhuma união inimiga ativa para seu treinamento, então para não desperdiçar o potencial desses prodígios, foi criado o evento de caça às houses, onde os shitposters atacaram diversas houses de anime utilizando os mais variados métodos, a fim de ganharem mais experiência na parte da manipulação e execução de ataques. Como essas guerras não trouxeram nenhuma novidade, apenas ajudando no aperfeiçoamento dos prodígios, iremos passar por cima falando sobre os acontecimentos delas. Durante a caça às houses tivemos algumas guerras.
Juan conquistaria 4 MVPs, ShotZN ganharia 2 MVPs, Joker também conseguiria 2 MVPs, e Lagosta faria sua estreia nas guerras tendo um MVP. E ao fim da caça às houses, Juan levou o MVP geral da guerra. Terminado o mês de maio, a Egito ganhou outra Copa, com ShotZN sendo bola e caveira da Copa tendo 10 kills. Mês de junho. ShotZN queria se igualar a Juan no número de MVPs, já que Juan estava muito à frente dele, então foi anunciado o evento de caça às houses parte 2. Segunda caça às houses. ShotZN fez um total de 10 guerras com placar de 1-0, conseguindo 10 MVPs, e seu 11º MVP viria numa guerra com direito a um placar de 20-0, onde ShotZN alcançou 92% de periculosidade. Akuma também faria sua estreia durante a temporada de caça às houses, conquistando 2 MVPs. Ao fim da segunda caça às houses, ShotZN foi eleito o MVP geral da guerra, ultrapassando Juan no número de MVPs. Quinta Guerras Secretas. União Arábica contra União Rock. Joker estava progredindo muito na Egito, porém recebeu propostas de Juan para ser o vice-líder da Arábia, então Joker aceitou para ter mais estrela e reconhecimento nas guerras. Em sua estreia pela Arábia, Joker derrubaria o líder Ninguém, e um total de 5 membros utilizando denúncias, terminando a guerra em 7-0 com Joker de MVP. União Arábica contra União dos Machos. Joker roubou a conta de Leon, fez o membro comédia desativar sua conta, e aplicou Tesseract para formatar João. A guerra acabou em 3-0 com Joker de MVP. Supremo Egito contra União Flasco. ShotZN fez torneio do Bart desistir de sua página, finalizando a guerra em 2-0 com ShotZN de MVP. União Celta contra a Tropa Shino. Zero derrubou Denji, encerrando a guerra em 1-0 com 0 de MVP. União Arábica contra União Angola. Juan já havia contratado Joker, mas para garantir o Mundial, Juan também contratou Akuma como novo prodígio arábico. Akuma roubaria a União Angola, e também roubaria o membro Gabriel, abrindo 3-0 no placar, e para finalizar Joker derrubou Otaku, terminando a guerra em 4-0 com Akuma de MVP em sua estreia pela Arábia. Supremo Egito contra União Angola. ShotZN derrubou Uriu, finalizando a guerra em 1-0 com ShotZN de MVP. Supremo Egito contra Clube da Luta. Sukuna roubou o grupo do Clube da Luta, e ShotZN faria eles desativarem a conta da União, abrindo 4-0 no placar, e para encerrar Sukuna derrubou Castri com o método da data. A guerra acabou em 5-0 com Sukuna de MVP. União Arábica contra Clube da Luta. Juan roubaria o membro Tejano, encerrando a guerra em 1-0 com Juan de MVP. União Arábica contra União Marrocos. Juan derrubou Negão 2 vezes, e faria pouco desistir de sua página, abrindo 3-0 no placar. Além disso, Joker usaria o método da data para derrubar Dungui, encerrando a guerra em 4-0 com Juan de MVP. União Arábica contra União México. Juan roubou a União México, encerrando a guerra em 2-0 com Juan de MVP. Terminada a Quinta Guerra Secretas, Joker foi eleito o MVP geral da guerra. 10ª Guerra Shitposter. União Celta contra Crias do Shitpost. Lula e Irineu roubaram a conta da Crias com manipulação, encerrando a guerra em 2-0 com a dupla Celta de MVP. União Arábica contra União Nordeste. Joker criou seu novo método Hydra, ganhando seu primeiro método de ouro, e usou o Hydra para derrubar a conta de Akuma,
posteriormente fazendo sua página secundária cair como consequência, finalizando a guerra em 4-0 com Joker de MVP. Supremo Egito contra a União Nordeste. ShotZN usou o método Hydra de Joker para derrubar o vice Dolinho, e fez Akuma se render nos stories, terminando a guerra em 4-0 com ShotZN de MVP. União Arábica contra crias do shitpost. Irineu voltou para crias e contratou Devil como novo prodígio cria. Joker estava inspirado para ser o melhor do mês e derrubou a conta de Devil com denúncias, abrindo 1-0 no placar. Devil daria o troco roubando a conta da Arábia, virando a guerra para 1-2, mas Juan roubaria uma conta de Devil, empatando a guerra em 2-2. A Arábia atacaria a conta de Irineu para tentar mudar o placar, mas Irineu criaria seu método de defesa Horcrux, ganhando seu primeiro método de ouro, e encerrando a guerra em 2-2 com Devil de MVP, e Irineu alcançando 93% de periculosidade na última guerra do ano. Ao final da 10ª guerra shitposter, Joker foi eleito o MVP geral da guerra. Ao final de mais um grande mês, a Arábia conquistou a Copa de Junho, com Joker sendo o bola da Copa e ShotZN sendo o caveira da Copa tendo 29 kills. E terminada a estação com mais guerras na história, a Egito se consagrou campeã da Liga de Outono, com ShotZN sendo bola e caveira da Liga tendo um recorde de 63 kills. Finalizada a temporada, duas uniões se tornariam campeãs mundiais novamente, a União Arábica de Juan ganhando seu terceiro título mundial, e a Supremo Egito liderada por ShotZN vencendo seu segundo título mundial, e ShotZN sendo eleito o overall diamante da temporada. Nos feitos, Juan, ShotZN e Irineu ganharam a bola de ouro, Joker e Zero ficaram com a bola de prata, Josuke e Ratão conseguiram a bola de bronze. Nas kills, ShotZN levou a caveira de ouro com um recorde absurdo de 88 kills numa temporada, Juan ficou com a caveira de prata tendo 60 kills, e Joker ganhou a caveira de bronze com 36 kills. Na periculosidade, Irineu e Zero venceram a Excalibur de ouro ambos com 93%, Juan e ShotZN ficaram com a Excalibur de prata tendo 92%, Ratão levou a Excalibur de bronze alcançando 91%. A revelação do ano, Juan estreou ganhando a estrela de ouro. Juan levou a ponta de ouro. Irineu e Zero ganharam a meia de ouro, sendo a terceira de Zero, e a segunda de Irineu. ShotZN venceu o atacante de ouro. Josuke ganhou o volante de ouro.